Ver Mais de volta ao vivo e de volta quarta-feira com o nosso quadro Saúde da Mulher, junto com o Dr. Belarmino José da Silva. Hoje nós vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. A gente resolveu novamente abordar esse tema, né, doutor? Em época de Oktoberfest, nada melhor do que falar sobre isso. Muitas pessoas vão para a festa e acabam esquecendo da prevenção. Perfeito. Fundamental, né, doutor? Fundamental. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos assistem, o pessoal de casa. E assim, além disso tudo, considerando em época de festa, que às vezes o chopp sobe um pouquinho mais, a sexualidade por si só, cada vez começando, iniciando mais cedo, e atualmente a terceira idade, cada vez uma vida sexual mais ativa, é muito importante em período de festas, de confraternização, como estão ocorrendo agora no Vale do Itajaí, as festas de outubro, ter a noção de como se pode, numa eventual despreparo, se ficar contaminado por uma doença sexualmente transmissível. Então, e o sexualmente transmissível ele é meio relativo, porque as pessoas sempre associam a cópula, ao ato sexual em si, e muitas vezes, não necessariamente, a doença sexualmente transmissível tem que ser consumado o ato sexual. Então, existem... Por exemplo? Por exemplo, existem as doenças que são obrigatoriamente pegas pelo ato sexual. Tem aquelas que são frequentemente e aquelas que são ocasionalmente. Então, aquelas que são obrigatoriamente, que só se pega através da atividade sexual. O HPV, a clamídia, a sífilis e a gonorreia. Então, qualquer uma dessas 4 doenças sexualmente transmissíveis são pegas através do coito, da relação sexual. Infecções que podem ser pegas, porque existem outras fontes, que podem ser pegas pela relação sexual, mas não necessariamente. O herpes, no caso genital, a sífilis, cândida, gonorreia e garnerela. Esses são os mais frequentes e não necessariamente precisa haver o ato sexual. Daí o HIV também se inclui, porque o HIV ele pode ser transmitido sexualmente, mas numa transfusão sanguínea poderá ocorrer a contaminação. Mas, doutora, assim, uma coisa que é fundamental a gente deixar claro aqui para todo mundo que nos assiste, o uso da camisinha. Fundamental. Eu acho que já... Nunca, claro, é maciçamente falado pela mídia, só que nunca é demais a gente colocar isso nessa época, principalmente de festa, onde o pessoal bebe demais. E se vê que até as próprias organizações das festas se preocupam tanto que o preservativo está lá. Está rolando, está acontecendo, é interessante ir nos banheiros, eles põem à disposição em vários locais. O preservativo esqueceu de comprar, esqueceu de ter na carteira, se dirige a um local, aqui, por exemplo, nas festas, ou mesmo na própria rede pública, existe a distribuição do preservativo. Mas antes de tudo, o mais importante é saber que muitas vezes o famoso ficar, a brincadeira, e também não é para assustar, mas até um beijo em alguém que esteja contaminado por uma hepatite, uma tuberculose, alguma coisa desse tipo, independe de ser festa de outubro ou não, poderá ficar contaminado. Então, a prevenção vai ser sempre o melhor negócio, mas nunca necessariamente associado à consumação do fato. Então, existem algumas situações em que pode-se contaminar e muitas vezes nem havendo a atividade sexual, a doença sexualmente transmissível, como a candidíase, ela vai poder ocorrer independendo da atividade ou não. Tá, doutor, vamos lá. Eu já vou abrir telefone para participação do pessoal de casa, mas antes eu acho que seria fundamental a gente esclarecer aqui, brevemente, os sintomas de cada uma dessas doenças que a gente enumerou agora, os sintomas principais. A candidíase é um fungo, ela ocorre principalmente no período pré-menstrual e ela costuma se manifestar quando a mulher está fazendo uso de antibióticos, eventualmente faz uma cirurgia, toma algum antibiótico que mata a flora genital, baixa imunidade, o uso de corticoides, pacientes que têm asma, rinite, alguma coisa assim com muita frequência, hábitos tais quais o uso de ficar frequentemente com a roupa muito umedecida, com a sudorese, né? Põe a roupa íntima às 7 da manhã, vai trocar às 19 horas, 12 horas, então já pode ocorrer uma autocontaminação.
No verão, por si só, o banho de mar em água contaminada ou de piscina em água contaminada, então tem que ter muito cuidado as pessoas que manejam o tratamento dessas águas, porque às vezes se a quantidade de cloro ou flúor não for adequada, poderá ocorrer num local em conjunto, onde a pessoa, é muito importante avaliar qual a praia que você está tomando seu banho, qual a piscina que você está entrando, que são fatores que podem levar, são hábitos. A Gardnerella é uma bactéria, já não é um fungo. Ela ocorre mais após o período pós-menstrual. E a cândida, o principal sintoma é coceira, prurido. É uma ardência, um queimor. E já a Gardnerella é um corrimento amarelado, que ocorre mais depois da menstruação e tem um cheiro de... feito vinagre. Ele é um cheiro... ele tem odor. A cândida não dá odor, ela só dá a coceira. Já a Gardnerella, a bactéria... O principal sintoma é que a mulher mesmo, ela sente o cheiro e ela fica preocupada que outras pessoas possam vir a sentir esse odor. Temos depois a sífilis, que costuma, principalmente no homem, acometer. Ela dá uma feridinha na glande, no pênis. Na mulher também pode dar pequenas ulcerações. Muitas vezes pode, se não for diagnosticado no primeiro momento, tanto a sífilis quanto a gonorreia, elas podem evoluir para feridinhas e mais tarde aparecerem com outros sintomas. Então, o alerta seria o seguinte: uma vez tendo lesões na mucosa genital, procure o seu médico para ele poder dizer o que é. Eu sei que às vezes eu ouço isso no consultório, não tem condições de marcar consulta para aquele momento que a lesão está ocorrendo. Atualmente, pessoal, com as câmeras digitais, fotografe a lesão, nos ajuda muito. Tem alguma lesão de mucosa, de pele, fotografe. Ou você, ou peça alguém para fotografar a região e, através da lesão, da imagem, a gente consegue fazer... Identificar e, juntamente com o relato do paciente, a gente consegue confrontar. O ideal é se ver em loco, mas nem sempre é viável ou possível. Mesmo porque, às vezes, também a paciente pode estar viajando, pode não estar disponível naquele momento. Então, é interessante registrar. Tá, a gente já continua, só agora sim eu vou abrir telefone. Se você aí de casa tem alguma dúvida a respeito de doenças sexualmente transmissíveis, pode ligar para cá. O nosso telefone é o 3381-3200. 3381-3200. Continuando, então, doutor, sobre os sintomas das principais doenças. O HPV. O HPV é a doença que, para a mulher, é mais comprometedora, porque é o precursor do câncer do colo do útero. Mas alguns tipos, são vários? São 4. Nós temos 99 tipos. Desses 99, 4 tipos que o profissional que atende a paciente, a mulher, vai identificar e vai dizer. No caso, são o 4, o 16, o 18 e o 32, que são os que podem ocasionar consequências mais comprometedoras. E o HPV se manifesta tanto no homem como na mulher, como pequenas verrugas, e muitas vezes elas proliferam muito rápido, dando a semelhança de uma couve-flor, por exemplo. Se deixar muito tempo, então é uma pequena verruga que aparece, depois ela começa a se multiplicar e aquele pequeno agrupamento gera um outro agrupamento maior, e quando vê a região não só genital, mas a região inguinal, a raiz da coxa também fica acometida, e muitas vezes a região periumbilical. Então, tendo esse... Tem tratamento HPV? Tem tratamento. O HPV, principalmente, é interessante isso, porque nós temos vacinas, são 3 doses de vacinas. As vacinas atualmente são feitas... Mas aí para quem não tem ainda o HPV. Não tem. Mas ela já está sendo estudada, Suzana, para mulheres que já têm o HPV. Tá? A gente vê que mulheres que, mesmo sendo portadoras do HPV, uma vez fazendo, são 3 doses, fazendo uso dessas 3 doses, elas têm menos recidiva, ou seja, a crise do HPV aparece menos vezes e com menor intensidade. Qual é o tratamento na mulher do HPV? É cauterização da lesão, é retirada dessa verruguinha. No homem, a mesma coisa, a verruguinha aparece no prepúcio, na pele que envolve a glande, ou na própria glande. Então, o urologista, nesse caso, no homem, ele vai lá e ele faz a cauterização. Não dói, é um procedimento que é comum e tem que ser feito. E cuidar sempre para fazer consultas periódicas, porque pode, sempre com baixa imunidade, recorrer. Ela pode retornar o HPV. E a mulher tem que fazer um controle mais periódico. Ao invés do preventivo anual, ela deve fazer o precoce semestral. Doutor, com relação a tratamento de cândida, de Gardnerella, que a gente citou, e sífilis? Tá. A sífilis, geralmente, ela está associada a alguma outra infecção.
Então já há uma queda da imunidade. Ela é à base de penicilina e são feitas 4 doses de injeção à base de penicilina intramuscular, 1 dose por semana. Tá? A cândida vai depender da frequência. Se for um caso, uma crise isolada, o que é uma crise isolada? A gente separa um período de 6 meses. A mulher teve uma candidíase, que é a coceira, o corrimento esbranquiçado, principalmente no período pré-menstrual e com muito desconforto na relação, porque arde, queima. É feito um tratamento de 5 dias, geralmente 2 comprimidos ao dia, por 5 dias após uma refeição, porque esses medicamentos eles têm a propriedade de poder, infelizmente, lesar a mucosa do estômago, podem gerar gastrite. Então é importante que a mulher tome imediatamente após uma alimentação, durante 5 dias. Mas se, ao invés de uma crise, essa crise durante 6 meses, passem a ser 4 crises. Então, é de recorrência. Isso tira a qualidade de vida da mulher, do casal, e é um desconforto. Então, a gente faz um tratamento de 90 dias. Que tem que ser do casal, o tratamento do casal. Tratamento do casal. Sempre o parceiro deve fazer o tratamento, porque um pode retransmitir ao outro. E quando é muito recorrente, é mais do que um episódio a cada 6 meses, o ideal é fazer um tratamento para recorrência, que é feito da seguinte forma: um comprimido semanal durante 3 meses de uma substância, um antimicótico chamado fluconazol. Aí isso vai provavelmente reduzir. A gente já continua os tratamentos, temos ligação. Alô, quem fala? Boa tarde, Yara. Oi, Yara, você fala de onde? De Brusque. Brusque, bacana a participação. Sua dúvida é qual, Yara? A minha dúvida, ó. Eu tive um probleminha, eu fui no postinho de saúde e o médico falou que eu tenho uma fístula. Isso não corresponde à doença sexualmente transmissível, né? Da região genital, Yara? Não, no ânus. Tá, ok então. Obrigado, Brusque, obrigado, Yara. O nome da minha irmã, um beijo para minha irmã Yara. E é o seguinte, a fístula na região do ânus já tem uma outra, pode até vir a ser consequência de uma doença sexualmente transmissível, viu, Yara? O que é uma fístula, doutor? Uma fístula é um canal de comunicação entre, no final do intestino, na região anal, existe um pregueamento, existe uma mucosa, e essa mucosa, ela é toda preguiada e geralmente, mas ela é intacta, não costuma haver comunicação entre uma mucosa e a outra. No caso da fístula, é uma comunicação entre uma mucosa e a outra. Pode sim ser decorrente de uma DST, de uma doença sexualmente transmissível. Mas no caso da Yara ou de outras mulheres que tiverem esse problema, uma vez diagnosticado, tem que procurar um especialista chamado proctologista, que é o profissional que cuida da região anal. Mesmo a mulher vai no proctologista. Vai no proctologista, exatamente. É um especialista que ele cuida do intestino grosso para baixo. Então, hemorroidas, essa parte de fístula, tudo é um proctologista quem cuida. Tá certo.